É uma alegria estar aqui essa noite com esse desafio, né? E a irmã Elaine tinha razão, ela falou, é melhor você cantar, senão você vai travar. E realmente é uma responsabilidade grande estar aqui na frente, explanando a palavra do Senhor. Mas com a graça que o Senhor Jesus Cristo nos dá, nós vamos conseguir, amém? Amém. Meus irmãos, deixa eu só pegar aqui meu acessório, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Na verdade, eu quero ser um dia igual o pastor Álvaro. O pastor Álvaro chegou aqui numa quarta-feira um dia, chegou assim, na humildade dele, se ele estiver assistindo. Pastor Álvaro, um abraço para o pastor. Ele chegou, sacou o tablet assim, eu falei, olha... E ali a irmã a Mirna estava ajudando, e teve uma vez que eu preguei numa quarta-feira, eu tirei um papelzinho assim, aí eu vi o pastor Álvaro chegando com um tablet assim, eu falei, eita, um dia eu vou pegar um tablet assim para acompanhar. Então eu falei, para a gente ficar igual, né, eu e o pastor Álvaro. Mas, então, enquanto não, a gente tem aqui nosso acessório aqui, amém? Amém. Meus irmãos, queria primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade, desejar a todas as mães aqui presentes um feliz Dia das Mães, que Deus possa estar cada vez mais abençoando vocês, as suas vidas, e que possam cada vez mais estar com sabedoria e graça, para que possam ensinar assim os seus filhos nos caminhos que devem andar. Amém? Vamos nos colocar de pé, aqueles que podem, por respeito, amor e referência à palavra do Senhor. E a leitura dessa noite se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Se você estiver com Bíblia, e o irmão ao lado não estiver, ajude ele com o acompanhamento da leitura. Também vai estar sendo transmitida no telão. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Eu vou estar fazendo a leitura e assim os irmãos acompanhem. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Amém? Senhor nosso Deus, grandioso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse momento, ó Pai. Me use, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, porque sei, ó Pai, que se o Senhor não for comigo, ó Deus, eu não sou nada, Pai amado. Me conduza, ó Pai, coloque palavras em meu coração e que eu possa apenas, ó Pai, falar aquilo que o Senhor me iluminou aqui, Pai. Falar aquilo que agrade ao Senhor, ó Pai. Que eu não fale nada de mim, e sim apenas de Ti e da Tua palavra, Pai amado. Que essa palavra encontre guarida, ó Pai, em cada coração aqui presente, ó Pai. Cada coração que aqui necessita, meu Deus. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Amém? A igreja pode se assentar? Bom, ó. Aê, obrigado. Minha água, né? Eu já vou fazer o uso dela. Obrigado, hein? Meus irmãos, uma introdução aqui sobre esse livro de Samuel e o primeiro capítulo que ele nos traz e o versículo que eu li. A história que nós vamos falar aqui nessa noite, pregar sobre ela, é sobre uma história de uma mãe que chama Ana. Ana, esposa de Eucana. Eles eram casados, Eucana tinha mais uma mulher chamada Penina. Então, Eucana, ele tinha duas mulheres. Esse homem era um homem devoto, era um homem firme, era um homem temente ao Senhor. E esse homem, ele sempre ia a Jerusalém, a Siló, para fazer sacrifícios ao Senhor. Então, de ano em ano, esse homem subia com toda a sua família para fazer sacrifícios ao Senhor. E ali ofertar os gados, fazer cultos ao Senhor, e ele sempre levava a família. Porém, Ana, ela sempre ficava triste, assim, magoada, né? E durante aqui a mensagem nós vamos ver. Mas o que eu quero falar é o exemplo que ela nos dá. O exemplo de Ana. Uma mulher que se torna depois uma mãe, uma mulher firme, temente ao Senhor, corajosa, e que não deixou
que o mundo, os comentários, viessem a atrapalhar a vida dela. Ana, ela foi temente a Deus e não deixou que esses comentários se atrapalhassem. E a história dela aqui a gente vai ver um pouco, um breve resumo aqui, sobre o que ela nos ensina, sobre ser temente a nosso Deus, sobre ser obediente, sobre cumprir as ordens e as leis que o Deus de Israel dava. Então ela era uma mulher assim, uma mulher temente a Deus, e que essa história nos inspira até hoje, né? E aqui eu vou dividir a mensagem em alguns pontos, em 3 pontos. Ana, uma mulher confiante. Então, o que nós vemos na vida de Ana que torna essa mulher confiante? O que torna ela ser tão, chegar assim, não ficar desmotivada? Para aqueles que conhecem a história, Ana sofria porque ela não tinha filhos. A maior alegria ali naquela época, uma das maiores alegrias era ter filhos. Uma mulher que tem filhos tinha a herança, o futuro da família prolongado. O futuro daquelas gerações iriam se prolongar. Então, Ana, ela não tinha filhos. Nós vamos ver aqui na leitura que Deus, ele fez com que Ana tivesse a madre cerrada, ou seja, impedida de ter filhos. Ela não tinha a possibilidade de ter filhos. E Ana sofria com isso. As pessoas olhavam para Ana como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher que, de alguma forma, teve alguma atitude na vida dela, que Deus assim colocou isso na vida dela, e ela não tinha filhos. E no versículo 6 do mesmo capítulo, vemos aqui que cita Penina, e acompanhe comigo, olha como Ana sofria, de que forma Ana sofria. Versículo 6, e sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E ela provocava excessivamente, era sem parar que Penina, a mulher de Eucana, provocava. Eu tenho filhos, você não tem filhos. Por que você ainda está, aqui? Por que você só não se isola do mundo? Você não tem nada para oferecer para ele. Você não tem com que a sua geração se prolongue. Você vai fazer com que a geração de Eucana pare. E isso vai trazer maldições para você. Nós, como cristãos, nós sofremos nesse mundo. Se tem alguém que não sofre, eu queria conhecer, né? Mas nós sofremos. Mas nós não sofremos a ponto de ainda falar que estamos em perseguição. Isso não. Nós somos, às vezes, impedidos de falar a palavra, somos rejeitados em alguns lugares, mas ainda está tranquilo, porque nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. Os irmãos estão aí ouvindo e eu estou aqui explanando a palavra do Senhor. Não tem ninguém aqui que impeça ainda. Sabemos que em outros países a palavra de Deus é extremamente proibida. Não podemos falar, não podemos nem sequer andar com uma Bíblia ao nosso lado, porque é extremamente proibido. E ali Ana, ela tinha essa provocação. Então Penina estava ali todo dia, provocando Ana, porque ela não tinha filhos. Ela não tinha com que agradar ao marido, né? Mas Ana, ela fez diferente. Ana, ela não deixou que os comentários de Penina entrassem nesse ouvido e permanecesse no corpo de Ana. Ana, ela escutava e deixava sair, mas ela ficava triste. Ela ficava triste com os comentários, porque no verso 8, nós lemos que depois Eucana chega para Ana, eles vão a Siló fazer ofertas ao Senhor, ofertar, e Ana, ela fica triste. E Eucana fala, por que você não come? Por que você está triste, está angustiada? Não estou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ela faz essa comparação. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? E 10 filhos, você tinha uma boa geração. 10 filhos é uma quantidade boa. Hoje em dia, ninguém tem 10 filhos, né? Hoje em dia, ali uns 2, 3, mais 10 filhos. Então, ele fala, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Mas Ana, ela gostava de Eucana, e assim ele também amava a sua esposa, e assim não a rejeitou, porque Eucana tinha um carinho tremendo por Ana, mesmo ela não tendo filhos, mesmo não dando futuras gerações para Eucana. Mas Ana, ela fez um voto, ela estabeleceu um compromisso com Deus, ela estabeleceu ali uma aliança com Deus, ela fez um compromisso. E qual que era o compromisso de Ana? Qual que era o voto que Ana fez? Olha no verso 11, qual lemos. E fez um voto dizendo, ela aqui lembra da aflição que ela tinha na alma.
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ana, ela fez esse pequeno voto, um pequeno, porém grande. O que Ana fez? Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ao Senhor eu vou entregar todos os dias da vida dele. Ousada, porque para alguém que não tem filhos nenhum, quando nascer, ela teria que fazer a parte dela de cumprir a parte que ela estabeleceu com o Senhor. Então a Ana foi ousada nesse momento. Ela falou, mas eu tenho um voto, eu tenho assim no meu coração um compromisso. Eu quero honrar ao nome do Senhor com o que Ele vai me dar, mas eu quero honrar ao nome dEle, dedicando o meu filho para Ele. Que ele viva todos os dias da sua vida ali, servindo ao Senhor com alegria. Então ela fez esse voto. E aqui tinha um propósito, que nem a gente viu. Ela sabia com quem que ela estava conversando, Ana tinha essa certeza. E aqui muitas vezes a gente faz pedidos de orações, comenta com um irmão, comenta com outro. Qual é o seu voto? Qual é o voto que nós estamos fazendo com o Senhor para que Ele olhe para nós? Que propósito tem esse voto? O que tem no seu coração, que o Senhor vai olhar para você e falar, com que o meu servo, a minha serva está pedindo que vai me glorificar? Será que vai glorificar Ele mesmo? Será que vai glorificar o meu irmão que está ao meu lado? Será que o meu irmão, com o pedido que eu estou fazendo, com aquilo que eu quero, o meu irmão vai ser abençoado? O que nós estamos pedindo ao Senhor? Qual que é o nosso voto, a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor? Aqui que estamos, qual que é o nosso propósito? Aqui, como falei, ela tinha um propósito e ela era considerada, por não ter filhos, malditas, assim, prejudicando o futuro da família. Mas Ana, ela orou para aquele que podia resolver os seus problemas. Ela com fé, com angústia no coração, uma mulher confiante. Você já está passando por tantos problemas, e quem passa por muitos problemas, qual que é o sentido daquela pessoa? O que ela vai fazer? Você está passando por muitos problemas? Você foge. Eu não aguento aquela pressão, eu não aguento, é muita coisa, é isso, é aquilo, eu vou fugir. Para que eu vou ficar adorando a um Deus que não escuta o meu clamor? Para quê? Para que eu vou ficar todos os dias da minha vida louvando ao Senhor e Ele não me dá retorno? Então ela tinha passado por problemas, e quando a pessoa passa por problemas, muitas vezes a gente quer fugir, a gente não quer comentar com o irmão, por favor, me ajude, eu não quero abandonar os caminhos do Senhor, eu quero ser uma pessoa confiante, eu sei que Deus está fazendo que eu passe por tribulações, provações, mas Deus vai me usar para o futuro, Deus está me preparando, me capacitando. E meu irmão, quando você estiver passando por tribulação, é Deus te usando, é Deus te capacitando, Ele está te preparando para o seu futuro. Algo no seu futuro vai contribuir que isso te ajudou. Fala, eu vou lembrar daquelas aflições, isso vai me ajudar. Nós temos que contar com os nossos irmãos ao lado e não fugir dos nossos problemas. Quem foge normalmente é considerado covarde. E Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de temor. E nós estamos aqui, temos que ter esse espírito de temor. Com tudo que eu estou passando, mas Deus vai me honrar. Então ela tinha esse pensamento, né? E ela orou. E a oração de Ana é certeza, ela vai naquilo. Ela, Senhor, se você me der um filho homem, se o Senhor olhar para a minha aflição e me deres um filho homem, ao Senhor eu dedicarei todos os dias da minha vida. Então Ana ofereceu o seu filho ao Senhor. E o que você tem oferecido ao Senhor? O que nós temos oferecido ao Senhor? Será que é a primeira parte do nosso coração? Ou será que é a última parte do nosso coração? O que nós temos oferecido ao Senhor? É aquilo que agrada ao Senhor ou é aquilo que me agrada? O que nós temos oferecido ao Senhor? Será que o Senhor vai olhar para a minha oferta e vai se agradar? Ou Ele vai... Eu vou olhar para a minha oferta, eu me agrado disso, então eu vou oferecer isso para o Senhor. Não é o que nós desejamos, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja do seu coração, é a primeira parte, é o Senhor, tem que estar no nosso coração como prioridade, como ali a gente fez essa aliança com o Senhor, com a graça e a misericórdia dEle, Ele nos resgatou, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, Deus entregou a sua primeira parte, aquilo que Ele mais amava, era o Filho amado de Deus, Ele entregou para morrer no seu lugar.
Jesus sofreu nesse mundo para salvar você. E o que nós temos contribuído para que Deus se agrade da nossa oferta? Será que é a prioridade da nossa vida? Será que é aquilo que mais é importante para a nossa vida, que nós estamos oferecendo ao Senhor? Então era isso que Ana tinha. Ana, ela tinha esse pensamento. É uma coisa importante. Um filho não é importante? Um filho é importante, uma filha é importante. Mas você pensa, você perde assim. Eu vejo a aflição dos pais depois. Vamos usar uma aflição assim, um sentimento mais triste, porém de felicidade. Quando os filhos se casam, acompanha a vida inteira ali, depois o filho vai para a casa dele, vai viver com a família dele. Então nós vemos que um filho é importante. E o Senhor ama os filhos. O Senhor ama, é a herança do Senhor. Então Ele ama esse ponto, né? E aí a gente passa para o nosso segundo ponto, que é Ana, uma mãe de oração. Primeiro, Ana, uma mulher de oração. Aí Ana, uma mulher confiante. Agora, Ana, uma mãe de oração. A gente vai ver no restante do capítulo 1, que Deus atende o pedido de Ana. Deus, Ele olha, eu lembrei de você, porque você tinha um propósito naquele pedido. Você tinha algo que me agrada. O seu coração, com o seu pedido, seu propósito, me agradou. Então eu vou lembrar de você. E que no capítulo 1, versículo 19 ao 23, acompanhe comigo. No versículo 18, melhor dizendo. Olha só. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aqui nesse contexto, Ana estava conversando com o juiz Eli. Ele estava, com toda a situação que o Eli estava passando, os filhos dele em desobediência ao Senhor, no contexto, ele já estava perturbado. Ele já não estava conseguindo identificar a aflição de uma serva. Então, um pouco antes, nós vemos que, só para contextualizar, Ana, ela começa a orar, e a oração dela é só no coração. Ela está falando, mexendo sua boca. E ele observa aquilo e fala: essa mulher está bêbada. Essa mulher está doida, e está perto ali do altar do Senhor, e está bêbada. Ele fala que está entregue ao vinho, e fala: até quando você não vai apartar o vinho da tua boca, da tua casa? Então Eli olha ali e fala: ela está bêbada, né? Mas ela só com a boca movimentava. Ou seja, Ana estava orando com o coração angustiado, ela estava pedindo ao Senhor: Senhor, atende o pedido da tua serva, olhe para a tua serva, não deixa que eu, né? E no versículo 18, quando ela sai da oração, olha o que uma oração pode nos proporcionar. No final, ela levantou, foi para o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela tinha uma esperança. Ela não tinha filhos ainda, mas ela saiu da oração com uma esperança, uma leveza no coração. Algo ali no coração de Ana trouxe esperança para ela. E o que trouxe essa esperança? A oração. É na oração que nós encontramos esperança. É na oração que nós encontramos paz com Deus. É na oração que Deus nos ouve. É com o coração angustiado, triste, mas Deus escuta. Feche tua porta. Vai no teu quarto em secreto, e no secreto teu pai te recompensará. Ana ali, ela com o coração angustiado, ela entregou o pedido dela ao Senhor. E Ana, ela se alegra. Como nós vimos no versículo 18, o semblante dela já não era mais triste. Ela estava com alguma esperança ou paz no coração. E Ana, ela foi, seguiu o seu caminho. E no versículo, então a gente vai vendo durante a história, então ela tem uma paz. E Deus atende o pedido de Ana, assim como nós lemos. Versículo 23, versículo 19. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então o Senhor ouviu a oração de Ana e concedeu o pedido de Ana. E olha o que uma oração com propósito pode fazer. Ana, ela preparou o pequeno Samuel, durante todo o caminho. Ana ficou feliz. Eu imagino que Ana ficou feliz. Imagina, ela não tinha nenhum filho, mas ela conseguiu um filho. Penina, no capítulo 1, nos versos anteriores, fala que Penina tinha muitos filhos e filhas. Coloca no plural. Então, Ana tinha apenas um filho, Samuel.
E ali ela fica alegre, ela fica feliz. Ela prepara Samuel. Ela fala assim, e quando Eucana vai subir novamente a Siló, ele fala, vamos ofertar ao Senhor, vamos alegrar-nos no Senhor. E Ana ela fica porque ela fala assim, não, eu quero preparar para que quando ele estiver pronto, ele fique lá para sempre. Então Ana, ela não sobe, ela fica. Então ele vai e para que lá fique para sempre. No versículo 22, eles têm essa conversa. E Eucana, porém Ana não subiu, verso 22. Mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. E ela entregar com todo o coração aquele menino, o filho, o primogênito, a primeira parte, ela ia entregar para que fique lá para sempre. E ali, ela tinha o consentimento que os filhos são do Senhor. Os seus filhos são do Senhor, meus irmãos. Os filhos são do Senhor. Não devemos ter esse certo receio. Eu não vou entregar meu filho à igreja. Não quero que ele seja um futuro missionário. Não quero que ele ocupe alguma posição na igreja, porque isso vai tirar o meu filho da família. Mas os seus filhos são do Senhor. O Senhor que deu o seu filho. O Senhor que deu, o Senhor que tira. É o Senhor que tem o poder sobre a vida e a morte. O seu filho é temporariamente seu, ele é do Senhor. E Ana, ela tinha esse pensamento, eu vou entregar ao Senhor porque eu sei que é dele, foi ele que me deu, foi ele que pode tirar, é dele, eu vou entregar para o Senhor. E Ana, ela faz isso. E eu imagino as pessoas, falam, você tem apenas um filho e vai entregar, você pediu tanto por esse filho, tanto para ser uma mãe, tanto para ter herança, para ter que a família de Eucana se prolongue, e você vai entregar? Não faz sentido, né? Mas ela sabia que os filhos são do Senhor. O Senhor que me deu, o Senhor que vai ter o meu filho. É do Senhor o meu filho. Ela consagrou o filho dela ao Senhor. E ali os outros pensaram, nossa, essa mulher deve ser doida, né? Orou, pediu, e nada, passou anos, sofrendo, para depois ter o filho e abandonar. Falou, que mãe é você que tem o seu filho e abandona seu filho? Não é abandonar, é para que Deus cuide do seu filho. Você não abandona nunca um filho. O filho sai da família, sai de casa assim para construir sua família, mas você ainda está em oração pelo seu filho. Você ainda está em oração. E Ana, ela foi obediente ao Senhor, ela cumpriu a parte dela. Deus deu o filho a ela e Ana foi obediente em retribuir aquilo que Ana fez o voto ao Senhor. Estabeleceu um compromisso. Um compromisso não se pode desfazer, ainda mais com o Senhor dos exércitos. Então já pensou? Não se pode desfazer. Ana concebe o filho, depois, não, eu vou segurar para mim. Essa seria a pior atitude que Ana teria se fizesse isso. E ali viria outras e outras coisas, consequências, que não, graças a Deus não teve. Ana teve a obediência. Então Ana, ela teve a confiança, Ana, ela teve a obediência ao Senhor, de contribuir com a parte dela, né? Então, não teve um pensamento egoísta. Não, meu filho é meu filho não vai para a igreja, meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai ter algum cargo, meu filho é meu, ele vai crescer, ele vai se distanciar da família, não, meu filho é meu. Seu filho é do Senhor. E a partir do momento que você tem esse pensamento, sua vida é muito mais tranquila, sua vida vai ter outra razão. Fala, meu filho está fazendo a vontade do Senhor. Que mãe, que pai que não se alegra com ver um filho servindo ao Senhor? Me diz aqui, quem é a mãe que não se alegra ao ver o filho servindo ao Senhor? Tem caminho melhor? Não tem caminho melhor. Se você vê seu filho andando no caminho certo, para que você vai tirar seu filho dali? Para que você vai desviar, chamar a atenção do seu filho para outra coisa? Os seus filhos são do Senhor, e o Senhor vai abençoar, o Senhor vai usar o seu filho para aquilo que está no coração dele. O Senhor que vai usar o seu filho. Então Ana, ela não teve esse pensamento egoísta, e Deus continuou abençoando ela. Por ela não ter esse pensamento egoísta, Deus continua abençoando ela. E ao jovem Samuel cresce, ele se consagra ao Senhor. Deus usa Samuel de uma forma extraordinária. Que ali, esse momento que as crianças teve aqui, é um momento que eu lembro até de uma música que a gente cantava aqui. Não sei se minha mãe e a tia Rose vão lembrar, aquelas que me ensinaram, mas canta assim, não despreze as crianças, porque foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Foi uma criança, um menino puro que ouviu a voz de Deus. Não foi o pastor, não foi Eli, não foi os filhos de Eli,
que estavam totalmente dispersos do caminho do Senhor, eles ali sendo sacerdotes, estavam tomando um caminho totalmente diferente. Porém, o pequeno Samuel continuou firme. E Deus usa Samuel, e ali no contexto nós vamos ver para que Deus usa Samuel. Então ali Samuel escuta a voz de Deus. Deus continua abençoando Ana e Samuel da mesma forma, porque ela não teve esse pensamento egoísta no coração dela de proteger o filho dela. Ela conseguiu fazer a parte dela, entregar para o Senhor. Então, como o pequeno Samuel ia sendo abençoado, uma mãe que ora pelos seus filhos, os filhos são abençoados por Deus. Uma mãe de oração, uma mãe que lembra dos seus filhos, Deus escuta a oração. Fala, ela está orando pela minha herança. Ela está orando para que ele tome um caminho certo. Graças a Deus nós temos aqui, eu tenho. E você que não tem ainda, vamos continuar orando. Para uma mãe que tem uma oração, uma avó que ora, um tio, uma tia. Aqui eu queria só fazer uma observação, que essa mensagem não é especificamente para as mães, e sim para todos que estão aqui presentes, mãe, pai, tio, avô, avó. Então, se você tem uma pessoa que ora por você, você tem tudo. Você tem tudo. Uma pessoa que ora por você constantemente, você tem tudo. E graças a Deus, eu falo assim, louvado seja Deus, porque eu cresci em um berço assim. E louvo ao meu Deus por continuar nos caminhos do Senhor, né? Você ora pelo seu filho? Amém? O que nós oramos pelos nossos filhos? Será que nós oramos pelos nossos filhos? O que nós temos no coração? Será que eu estou orando para que ele cresça? Para que ele cresça nos caminhos do Senhor e continue nesses caminhos? Ou eu não estou nem aí? Para mim, tanto faz como tanto fez. O que você conversa com seu filho? Você pergunta para o seu filho, filho, o que você precisa de oração? O que você quer que eu ore para você? Qual que é o seu pedido de oração? Uma mãe que ora pelos seus filhos, tem os filhos abençoados por Deus. Uma mãe que consagra os filhos ao Senhor, tem os filhos abençoados por Deus. Uma mãe que não tem um coração egoísta, tem os filhos abençoados por Deus. E é isso que nós temos que ter no coração. Mães, pais, como eu falei, mães e pais, tios, tias, avós, avós. Não só especificamente a mãe. Se você é um pai que ora pelo seu filho, amém. O que você está perguntando? Filho, precisa de alguma ajuda? O que você precisa de oração, filho? Eu estou aqui para orar por você. Qual é o seu pedido? O que você quer que eu ore? Para que Deus assim escute as nossas orações. Então, ore pelo seu filho. Não deixe de orar pelos seus filhos. Seus filhos estão crescendo. Essas crianças estão crescendo. Essas crianças que têm um ensinamento ali é tão precioso, meus irmãos. É tão precioso. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Educa a criança no caminho que deve andar, para quando crescer jamais se desviará dele. Isso que acontece ali, as professoras, as mães, os trabalhos que vão vindo em casa, é o essencial. É aquilo que tem que permanecer na nossa casa para que nossos filhos cresçam saudáveis. E quem aqui não quer ver o filho abençoado, bem-sucedido, tendo uma boa profissão, tendo um bom salário, tendo uma boa família, uma boa estrutura? Mas além disso tudo, nós queremos ver nossos filhos bem com Deus, em paz com Deus, reconciliados com Deus, nossos filhos no caminho do Senhor. É muito bom ver os filhos abençoados, sendo bem-sucedidos, mas o que adianta se o filho é bem-sucedido e não tem a vida eterna, não tem uma mãe que ora? Para onde? Qual que é o futuro dele? Qual que é o caminho que ali é a eternidade? É vida ou morte? É céu ou inferno? Qual que é a eternidade daquele filho? É bem-sucedido, tem um baita carro, uma ótima casa. E não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é errado, você conquistar grandes coisas. Mas você dedica aquilo ao Senhor? Você abre as portas da sua casa para que venha um culto no lar? Você abençoa o seu irmão com uma carona? Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade que aquilo nós estamos tendo em nossas vidas, né? Então ore pelas decisões dos seus filhos, para que você não precise orar pelas consequências dele. Então já ore, prepare, ore pelos seus filhos, pelas decisões. O que meu filho vai tomar? É a direita, é a esquerda, é o centro, é atrás? Ore pela decisão. Senhor, ilumine
o caminho do meu filho, do meu neto, da minha neta, do meu sobrinho, ilumine o caminho do meu irmão, do meu vizinho que não tem a Cristo. Ilumine, dê a decisão, para que depois eu não precise orar pela consequência. E como é triste orar pela consequência. Como é triste. Nós vimos, tendo caminhos, está tão bom. Você está orando, está tudo acontecendo perfeitamente. Mas quando desvia, aí você tem que orar pela consequência. Meu filho tomou uma atitude errada. Eu não orei pela decisão. Você vai orar pela consequência. Então, desde já, ore pelas decisões dos seus filhos, para eles não sofrerem lá na frente, para não ter os caminhos frustrados. E ali nós vemos que enquanto os filhos de Eli desagradam ao Senhor, Samuel era abençoado. Capítulo 2, versículo 26. 26? 26, capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Nos versos anteriores, vemos que Eli repreende os seus filhos. O Senhor repreende Eli por não repreender os seus filhos. Então também um pai e uma mãe que não repreende seus filhos, está errado. Nós temos que ter, os pais, as mães, os tios, avós, temos que repreender os nossos filhos, para que ele ande no caminho certo, para que depois não venha a cobrança do Senhor, para eu falar, eu avisei, é bom. Eu vi um vídeo no Instagram, falando assim, se o seu filho fala, nossa, você é chata, mãe, você é chata, pai, então você está fazendo um ótimo serviço, um ótimo trabalho, porque você não quer que seus filhos se desviem, vocês não querem que os seus filhos tomem atitudes erradas. Então, se você escuta isso, você está fazendo um bom trabalho, né? Você quer o seu filho no melhor caminho. E quem aqui nunca ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu essas coisas. Não vai com fulano, não vai com Beltrano, não faz isso, não faz aquilo. Vai ter uma programação lá da igreja, vai com aquela mocidade, vai com os senhores, vai com as senhoras. Priorize as programações da sua igreja, meu irmão. Priorize. Então, Eli tinha os seus filhos desagradando o caminho, desagradando ao Senhor. Sacerdotes que deveriam cumprir a vontade do Senhor estavam fazendo totalmente o contrário. A Bíblia relata aqui o que eles fazem. Deitam com outras diversas mulheres, fazem coisas que não agradam ao Senhor, e o Senhor repreende. O Senhor não deixa passar. Pô, eles são sacerdotes, são meus, não vão. Eli é cobrado por não repreender os seus filhos, e eles são cobrados, e eles são mortos em batalha depois. Eles tomam outro rumo. Israel ali vai uma série de coisas erradas que vão acontecendo. Então eles desagradam ao Senhor. Samuel ia cada vez mais seguindo. Então, quando seus amigos, seus familiares tomarem outra decisão, tenta aconselhar eles, mas não vai junto com eles. Enquanto eles vão desagradando ao Senhor, você segue. Firme, olhando para o centro, olhando para a cruz de Cristo, que é o caminho que nós temos que seguir. Não deixe que outras pessoas te desviem desse caminho. Não deixe que pessoas que vão para a esquerda, você vai também. Se as pessoas vão para o centro, vai para a cruz de Cristo, você vai também. E ali a gente anda junto, unidos, porque um ajuda o outro, um ora pelo outro. Então, aqui a gente chega no nosso terceiro ponto. Ana, uma mãe com coração agradecido. Mesmo depois de ter atendido o pedido de Ana, ela não parou de buscar a Deus, de ser um exemplo de mãe de oração. E no capítulo 2 nós vemos uma oração tão linda que Ana faz ao Senhor, uma oração de gratidão. Ana pediu, o Senhor atendeu, e o que depois ela faz? Ela agradece. São etapas da nossa vida que primeiro a gente sofre, aí a gente pede, Senhor, não deixa que eu passe por isso. O Senhor atende. Depois que o Senhor atende aquilo que você quer, o que você faz? Você volta e agradece. Você volta e agradece ao Senhor. E o capítulo 2, é tão lindo ela falar isso, nos primeiros versículos. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha, e aqui ela continua fazendo a oração até o versículo 10, e é uma oração tão linda. Ela exalta a Deus, ela agradece a Deus, ela reconhece que ela não é nada sem o Senhor. Então ela faz essa oração, e ela vem com o coração agradecido. E o que muitas vezes de nós
nós aqui presentes nós fazemos? Nós sofremos, nós pedimos, o Senhor atende, você volta para agradecer? Você agradece? Você lembra que aquilo foi o Senhor que fez? Não foi fulano, não foi Beltrano. Você lembra quem fez isso por você? Você pediu, você sabe quem te deu aquilo? Você volta para agradecer? Ou muitas vezes você, já consegui aquilo, para que eu vou voltar para agradecer? Deus já ouviu o meu pedido, eu não preciso. E quantos de nós conhecemos que, infelizmente, meus irmãos, é triste a gente falar isso. Deus, Ele concede aquele nosso pedido, mas a gente não volta para agradecer. A gente consagra aquele pedido para outras coisas. O nosso propósito não é igual de Ana, de dedicar todos os dias da nossa vida. É todos os dias. Não é domingo à noite, não é domingo de manhã, é todos os dias. O que nós dedicamos ao Senhor? Volte para agradecer. E aqui eu tomo de liberdade o que aconteceu com... Ele sabia que eu ia lembrar. Com o Tiago e com a Daiane, a Daiane, eu lembro que chegou angustiada, pedindo para que Deus desse para o Tiago uma porta de emprego mais perto de casa. E o que o Senhor fez? Abençoou o Tiago com isso. Daiane chegou aqui triste, mas depois na quarta-feira elas agradeceram ao Senhor, voltaram para agradecer e vão continuar voltando. Esse tem que ser o nosso pedido. E o churrasco. Mas isso eu vou deixar à parte, isso daqui só para depois. Teve a brincadeira ali no grupo da igreja, só para lembrar, né, que está em débito ainda, né? Mas é tão bonito ver a angústia, passando por aquele momento de aflição que nós temos que passar. É necessário. Mas Deus ouviu a oração. Falou, a aflição daquela serva eu vou lembrar. Eu lembrei dela. E Deus abençoou o Tiago com isso. Meu irmão, ore. Consagre ao Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Vem aqui na quarta-feira, peça ao Senhor. Vem aqui nos domingos de manhã, peça ao Senhor. Volte na quarta-feira, agradeça ao Senhor. Amém. Tenha uma vida de constância, de louvor e gratidão ao Senhor. Não é só domingo, é todos os dias. O culto de domingo que vem começa depois que você sai daqui. O pastor Valfrido, ele fala isso, o culto de domingo que vem começa quando você sai daqui. Não é domingo que vem que começa, quando você sai daqui você já está cultuando ao Senhor. Então o culto começa daqui a pouco. Quando você pisar o pé lá fora, o culto de domingo que vem já está começando. O culto de quarta-feira já está começando. Como que você, nessa semana de 5 dias, 6 dias até o domingo, vai consagrar ao Senhor? O que você vai fazer para agradar ao Senhor? Então, Ana, ela tinha esse coração agradecido. E muitos de nós, infelizmente, como falamos, a gente faz isso. A gente não volta para agradecer. Mas que em nome de Jesus isso seja quebrado. Isso não aconteça. O Senhor vai dar a você com gratidão, porque Ele não Ele não tem a mão fechada, Ele tem a mão aberta para abençoar todo mundo, todos vocês, todo mundo. Ele quer abençoar. Mas você quer se entregar ao Senhor? Você quer se lançar nas mãos dEle? Você quer ter um coração agradecido, uma confiança que nem Ana teve? Eu espero que em nome de Jesus você tenha, meu irmão, esse desejo no seu coração de fazer como que Ana fez. Ana como uma mãe, como uma mulher de exemplo. E serve para nós também, homens, pais, tios, avós, serve para todos esse exemplo. Deus apresenta, e aqui a gente vê um dos momentos bonitos, que eu gosto, assim, na continuação da história. Deus se apresenta e chama Samuel. Capítulo 3, versículo 10. Passe mais uma página aí. Capítulo 3, versículo 10, perdão. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E Deus chama, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai até a cama de Eli. Eli, Senhor, por que me chamaste? Ele fala, não te chamei eu, volte e torne a dormir. E novamente acontece. E ele vai novamente a Eli. Senhor, Eli, por que tu me chamas? Samuel, eu não te chamei. Volte e torne a deitar. E pela terceira vez isso acontece. Samuel, Samuel. E ele vai até Eli. E ali Eli entende, opa, ele está escutando a voz do Eterno. Ele está escutando a voz daquele que o criou. Aquele que chamou, está chamando Samuel. Aquele que me chamou está chamando Samuel. Samuel, volta para o teu quarto. E quando ouvires de novo essa voz, responde, eis-me aqui porque o teu servo ouve. Versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala,
porque o teu servo ouve. Samuel não estava com o ouvido tampado, Samuel não estava com o coração fechado, Samuel estava aberto para ouvir aquilo que o Senhor tinha para oferecer na vida dele. E meus irmãos, nós temos que ser assim. Quando o Senhor chamar, não recuse a voz do Senhor, não diga não. Faz que nem o servo jovem. Samuel era jovem. Mas eu sou muito jovem para isso, mas eu sou muito velho. Samuel era jovem, ele não conhecia o Senhor ainda. E ele falou: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos estar com os ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, para ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Não ficamos para que não possamos ficar com o ouvido fechado, e para que tampar a voz de Deus. Isso daí é tão ruim, meus irmãos, que lá no futuro, lá na frente, vai ter as consequências. Então, Deus chama Samuel, e ali ele fala tudo o que vai acontecer com Eli. Eu vou encurtar aqui um pouco, mas depois vocês lerem o capítulo 3 em casa, e vê o que acontece. Os filhos de Eli estão desgarrados, Deus repreende Eli, Deus fala com Samuel e fala: tudo o que eu estou falando para você aqui, vai acontecer. Eu já falei para Eli, Eli sabe do que vai acontecer, sabe que os filhos dele estão me desagradando, então ele sabe. Então, então ele olha e Samuel crescia. No versículo 19, mais uma vez a gente lê, no capítulo 3 mesmo, no versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E o Senhor continuou com Samuel, porque Samuel agradava ao Senhor, e Samuel crescia, e se apresentava perante a presença de Deus, como uma forma que Deus gostou, e Deus nunca abandonou ali Samuel. E quem aqui não quer? É tão lindo, a gente imagina a Ana sabendo disso, que o Senhor usou Samuel, Deus falou com Samuel, o coração de Ana deve ter ficado irradiado de alegria, com tanta alegria que falou: nossa, o meu filho está ouvindo a voz do Senhor. E a gente parou de falar de Ana um pouquinho, mas Deus não esqueceu dela. Ana teve outros filhos, filhas, então ela não teve apenas um. Com o coração que ela não tinha, com ignorância, ela entregou ao Senhor, e o Senhor lembrou-se dela também. A mesma forma que abençoava Samuel, abençoava Ana. Ana teve descendência, Ana teve outros filhos. Então eles conseguiram viver ali, agradando ao Senhor também. Tudo isso, Deus usou Samuel para que as pessoas olhem e reconheçam que ali vai um servo de Deus. Aqui a gente vê a passagem de Elias, né? Que a mulher fala ali: oh, eu vejo um servo, uma serva de Deus. É tão bonito ver os nossos filhos crescendo. Estou falando nossos filhos, mas entendem, né? É tão bonito ver os filhos, uma pessoa crescendo e falar: olha que legal, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. E Samuel era essa pessoa. O Senhor era constantemente com Samuel. Versículo 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. O Senhor continuou aparecendo a Samuel, continuou porque Samuel era com ele, Samuel tinha um coração agradecido. E meus irmãos, para fechar aqui, como nós lemos aqui o verso 20 e 21, que o Senhor continuou com Samuel. Então Ana era uma mulher confiante, temente a Deus. Ela entregou o pedido dela ao Senhor. O Senhor abençoou a Ana. Ela voltou para agradecer. Deus continuou abençoando Ana e Samuel. E no restante aqui, Samuel se torna um grande profeta. Samuel se torna um grande homem de Deus. E Samuel vai continuando usando com o nome dele para agradar a Deus. E qual que é a conclusão disso tudo, meus irmãos? Minhas irmãs, mães aqui presentes, que têm essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos filhos de vocês para que eles não se desviem. É confiar no Senhor, é confiar no seu poder, deixar Deus escolher o que Ele quer da sua vida. Ana decidiu dedicar o pedido dela ao Senhor. Será que nós estamos fazendo igual? Será que realmente estamos fazendo igual a Ana, dedicar o nosso pedido ao Senhor? Ana, ela teve isso no seu coração. Ana não deixou que o mundo tirasse a paz dela. Ela continuou confiando no Senhor. E Ele deixou que Ele agisse. Ele vai agir e verás que Deus tem muito mais para você. Tem muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Deus tem muito mais. Ana pediu um filho e teve muito mais que um filho. Olha aqui que a mão de Deus faz. Ana pediu um. E entregou ao Senhor. Ficou sem nenhum.
Mas o que Deus faz? Deus abençoa muito mais aquele que pede. Aquele que pede com confiança no coração, aquele que entrega de todo o coração o pedido, mas com um propósito de agradar a Ele, não de agradar você mesmo, irmão. Deus tem muito para fazer em sua vida. Se entregue nas mãos dEle, deixa Deus agir, deixa Deus preparar a sua vida, confie no Senhor. E aqui para finalizar, eu quero que todos abrir, para as mães esse, mas pode todos abrir para acompanhar, Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, verso 6. Que é o que fala, para as mães, para os pais aqui presentes, avós, o que o Salomão, assim, inspirado por Deus, fala? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é para as mães, para os pais, para aquele que tem a responsabilidade de cuidar de alguém. Esse é para aquelas pessoas que, mesmo eu não sendo pai, eu tenho uma responsabilidade de cuidar dos meus jovens, de cuidar da minha mocidade, de cuidar do meu irmão, de se preocupar com o meu irmão. E você também tem essa responsabilidade. E para os filhos? Qual que é para os filhos? Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Então, mãe, eduque a criança no caminho que deve andar. Filho, escute a orientação da sua mãe, escute a orientação do seu pai, para que te prolongue os dias nessa terra, e não te vás mal, para que suas consequências não te tornem desagradáveis para você no futuro. Que possamos, meus irmãos, assim ter o coração de Ana, confiante e temente ao Senhor, e o coração de Samuel, de querer fazer a vontade dEle. Curva sua cabeça em oração e feche seus olhos. Enquanto você está aí pensando agora, nesse momento tão importante de nosso culto, depois de você ouvir a palavra de Deus, refletir sobre aquilo que Deus tem colocado ao seu coração, colocou ao coração do seu servo, para a sua vida e para o seu coração, eu quero dizer a você que bênçãos do Senhor podem ser alcançadas mediante uma entrega. Ana não só colocou um pedido diante do Senhor, mas ela fez uma entrega. Qual é a entrega que você pode fazer e deve fazer para que Deus venha abençoar a sua vida? A entrega começa com Ana entregando a sua própria vida ao Senhor. Deus quer salvar você. Talvez você, mãe ou filho, veio aqui hoje porque você quis agradar ou seu filho ou a sua mãe, mas fato é que você pode agradar a Deus, entregando a sua vida a Ele, para Ele ser o seu Salvador. Pastor, eu entendi e já ouvi tanta coisa da palavra do Senhor, e Deus está tocando o seu coração, para que você possa entregar a sua vida a Ele, para que Ele seja o seu Salvador. Aquelas pessoas que têm dificuldades e passam por lutas e tribulações como Ana, e que entregam a sua vida ao Senhor, elas têm a quem recorrer, e elas recorrem a esse Deus, na certeza de que Ele as ouvirá. Talvez tanta angústia na sua vida e não teve resposta ainda, é porque Deus, Ele vai ouvir sim a sua angústia, mas Ele vai ouvir na hora em que você entregar a sua vida a Ele, como Ana fez. E eu quero dar a oportunidade a você, rapidamente, de você levante a sua mão e fale: pastor, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida, como meu Salvador. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. A palavra tocou ao meu coração, e mais uma vez ouvindo, agora eu entendi. Eu preciso entregar sim
a minha vida a Jesus. Há alguém entre nós que gostaria de receber o Senhor Jesus? Levante a sua mão bem alto. Minha irmã, eu quero falar aqui especialmente com você. Angústias todos nós passamos, o pregador falou, mas nós temos uma certeza de colocá-las nas mãos do Senhor nosso Deus, e Ele no tempo certo, Ele responder às nossas angústias. Alguma coisa está afligindo o seu coração? Pastor, ore por mim. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você tem algum pedido, algum desejo, e a palavra do Senhor tocou ao seu coração, e você quer e deseja também consagrar a sua vida e a vida de seus filhos ao Senhor, coloque-se de pé, minha irmã. Amém, 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 amém. Minha irmã, meu irmão, se você, meu irmão, também quer colocar-se de pé, coloque-se de pé. Deus tocou o meu coração. Eu quero colocar a vida de meus filhos nas mãos do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude. Irmãos, lutas e dificuldades virão e nós sempre as teremos, mas nós temos um Deus que nós podemos contar. Nós temos um Deus que pode nos ouvir. Mais alguém? Há mais alguém? Oremos então. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, a bênção de poder viver esse dia, e a bênção, meu Deus, de poder estar aqui para ouvir, Senhor Deus, a grandiosidade da Tua palavra. Obrigado a Deus porque ela foi aberta, explanada, e a Deus que em nome de Jesus o Senhor ajude que essa palavra, Senhor Deus, muito mais do que somente ao ouvido, ela chegue no mais profundo de nosso coração. Ela cause, ó Deus, as transformações necessárias. E assim como a tua serva, ó Deus, que entregou a sua vida, a sua tristeza, e confiou no Senhor, e tristeza entregue diante do Senhor, é certeza de bênção futura, e de agradecimentos, e de glórias futuras que o Senhor pode dar. Nós louvamos ao Senhor por isso. Pai, pedimos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, as entregas que estão sendo feitas agora diante do Senhor, pelos irmãos, pelas irmãs, pelas mães que aqui estão. O Senhor conhece o coração de mães que estão, ó Deus, em todo o tempo, talvez angustiadas, tristes, temerosas, porque o destino eterno de seus filhos são, ó Deus, um destino eterno diferente do que elas entendem que viverão. O destino eterno, ó Deus, de suas famílias serão um destino eterno diferente daquilo que elas desejam. Pai, eu sei que mães que estão aqui estão pensando nisso agora, e eu, ó Deus, com toda a ousadia e pelo poder do Espírito do Senhor, eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor e a oração dessa mãe, em nome de Jesus, salva a vida de nossos familiares, Pai, em nome de Jesus, completa os lares, ó Deus, de nossas casas, que possamos ver, Senhor Deus, todos os nossos familiares, com a certeza da vida eterna, com a certeza, ó Deus, de que estão ouvindo a voz do Senhor, Te seguindo, Te temendo e Te servindo em espírito e em verdade. Pai, eu apresento o Teu povo aqui, todo ele, Pai, especialmente aqueles que estão em pé. Cuida, abençoa e derrama a Sua graça, o Seu poder e a Sua grande misericórdia dos céus. Eu peço a Tua bênção e peço a Tua bênção para nós todos, e peço a Tua bênção para o nosso irmão Davi, para a Mocidade Batista Bíblica de Vila Rosa, por todo o trabalho que os Teus servos, ó Deus, têm feito, e mais uma vez hoje estão fazendo para honrar em primeiro lugar ao Senhor, e honrar também as nossas mamães. Peço a Tua bênção, e eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Eu quero agradecer a igreja, agradecer os nossos irmãos diáconos,